criança pode treinar na musculação? Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que é esse treinamento de força para a criança. Isso atrapalha no crescimento dela? Isso tem alguma outra consequência negativa para a saúde da criança? Eu quero que você fique comigo até o final do vídeo para você entender todas as consequências de uma criança realizar treinamento de força ou não, dela fazer academia ou não, dela fazer musculação ou não. Então, primeiramente, a gente tem que começar esclarecendo o termo musculação. O termo musculação, aqui no Brasil, ele significa essas academias que tem vários equipamentos espalhados, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, em inglês, não existe este termo, né? Existe o termo academia, né? Que a gente chama tudo de musculação. Então, todos os artigos científicos de qualidade que são em inglês, eles não têm o termo musculação. Eles têm o termo exercício resistido, exercício de força. Então, quando a gente fala assim, uma criança pode fazer exercício resistido, exercício de força, eles sempre vão utilizar esses termos, mas que é o que a gente chama aqui de treino de força na musculação, que é o que a gente chama de academia. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado em diversos artigos científicos que estudaram, né, os impactos de uma criança realizar um treinamento resistido, um treinamento de força, e se isso é um problema ou não para a saúde delas. Então, agora que você já entendeu aí, né, o termo musculação, como ele só é presente aqui no Brasil, eu quero que você imagine aquele ambiente clássico de uma musculação, né? Vários aparelhos, tanto pesos livres quanto máquinas, né, halteres, enfim, aquele ambiente que você conhece ali de uma musculação clássica. Tente imaginar crianças nesse ambiente. Você acha que é um ambiente seguro para uma criança? Você acha que é um ambiente legal, divertido para uma criança? Então, muito da explicação de que uma criança não deve fazer musculação tem mais relação com aquele ambiente, um ambiente perigoso, que pode cair peso nela, que pode se machucar, do que com a proibição ou uma consequência negativa de uma criança realizar treino de força. Então eu já começo aqui falando que o ambiente de musculação, ele pode sim receber crianças, adolescentes, mas ele não é um ambiente mais apropriado para uma criança, porque uma criança ali tem várias possibilidades de se machucar. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu tenho que ficar atento com eles em ambientes que tem muitas possibilidades de queda ou coisas cair, porque pode cair no pé, pode machucar, né? A gente já viu acidentes graves com pessoas em academia, cair manilha pesada no pé, né? Fratura exposta de dedão. Já vi fratura exposta de dedo, indicador, que ficou preso ali no suporte do agachamento guiado. Então, assim, é um ambiente perigoso. Eu não gostaria que meus filhos ficassem nesse ambiente perigoso, a não ser que fosse um ambiente sem nenhuma outra pessoa, né? Então, completamente vazio de pessoas, somente com as máquinas e equipamentos e um acompanhamento muito próximo ali de uma pessoa. Então, pensa só, aquele ambiente com somente um personal ali para aquela criança. Poderia ser? Poderia, já minimizou muito o risco, porque tem um professor para aquela criança. Agora, um professor para várias crianças já começa a ficar perigoso, várias crianças misturado com adultos, mais perigoso ainda. Então, o problema da criança ali naquele ambiente é que é arriscado, existem várias possibilidades de acidentes. Além de não ser nada divertido para uma criança ficar nesse ambiente, né, que é um ambiente somente de pesos, máquinas e pouquíssimo lúdico. Nós temos que lembrar aqui que as crianças, elas gostam de brincar, gostam de esportes, gostam de vencer, perder, disputar, né? Então elas não querem ficar naquele ambiente ali que ela faz 15 repetições e fica esperando 1 minuto e meio para repetir as 15 repetições. Ela fica entediada rapidamente, né? Então não é um ambiente direcionado, montado, estruturado, pensado nas crianças. É pensado para adultos, né? Então tem ali uma música, tem uma televisão ali para o adulto se distrair. A maioria dos adultos hoje ficam com fone de ouvido ouvindo uma música ou até nos celulares ali na hora que está fazendo a pausa. Não é um ambiente adequado para a criança. Mas agora vamos entrar na parte de força. E aí você fala assim, Pedro, mas afinal, a criança pode ou não fazer um treinamento de força? Sim, as crianças podem fazer um treinamento de força e elas vão ter muitos benefícios nos ossos, em todas as estruturas ósseas do corpo, benefício muscular, benefício cognitivo, benefício do aumento de circulação sanguínea no cérebro. Então você vê assim, um monte de criança pode fazer esporte, não que ela não pode fazer força. Vários esportes incluem fazer força, né? Você vê aí diversas crianças, por exemplo, que fazem judô, e no judô a criança faz força, ela pega o peso do coleguinha e faz um balão, né? Joga o peso do coleguinha no chão. Na ginástica olímpica, ou agora chamada ginástica artística, as crianças também fazem força na parada de mão, flexão de braço, vários tipos de ponte, vários tipos de rondada diferentes, até mesmo a barra fixa, né, o que a gente chama aí também de strict pull-up. Várias crianças fazem esse tipo de exercício de força na ginástica artística. Na natação,
Quando você dá uma abraçada e faz assim na água, o que você está fazendo? Força de propulsão na água para você se locomover para frente. Então, a criança faz força em diversos esportes, uns que demandam mais força até do que o outro, né? Obviamente o judô demanda muito mais força do que o futebol, mas que também tem que fazer força para correr, força para chutar uma bola, força para poder arremessar uma bola no lateral. Então todos os esportes que as crianças praticam, elas fazem força. E todos os estudos, né, que tentam identificar se o treinamento de força é bom ou ruim, todos eles mostraram que tem muitos benefícios para a criança fazer o treinamento de força, que em inglês se chama Strength Training ou Resisted Training, então treinamento resistido ou treinamento de força. Não existe o termo musculação, então sempre que é estudado treinamento de força ou exercício resistido. Então, para a criança, todos os estudos identificaram como sendo muito positivo realizar esse tipo de treinamento. Mas você consegue perceber que a criança fazer força na natação, no judô, que tem vários outros colegas, na ginástica artística, que tem vários outros colegas, ou qualquer outro esporte, muito mais divertido do que na sala lá de musculação, na famosa academia aqui no Brasil. Você consegue perceber que nesses esportes, né, todos os treinadores colocam ali muitas coisas lúdicas e vários deles retiram quase tudo que tem acidente. Então, na ginástica artística, tem muitos colchões que, se a criança tiver alguma queda, né, vai ajudar. No judô tem o tatame, não tem mais nada para poder machucar, nenhuma ponta, né? Se ela cair, ela vai cair no tatame. Então, tira todas as possibilidades de acidente. Por quê? Porque as crianças, elas não têm essa noção de risco. Então, as crianças fazem esses esportes que estão montados para ela, né? Tem toda uma pedagogia por trás para ensinar a criança de uma forma diferente para adulto, né? Você estuda isso na educação física, né? Então, os professores são preparados para lidar com esses esportes, essas progressões, nesse tipo de ambiente, que é muito mais preparado para receber a criança. Ah, Pedro, mas um professor poderia ser preparado para atender ele na musculação? Poderia. Mas, como eu disse aqui, para poder minimizar o risco, teria que esvaziar a academia e deixá-la somente com um professor e a criança, o que é quase irreal, a não ser que você faça numa academia do prédio. Então tem várias formas lúdicas de treinar força na criança e ter muitos benefícios, além de você estar plantando ali uma semente de saúde na cabeça dessa criança. Porque uma criança que faz atividade física, que faz esporte, ela tem muito mais chance de ser saudável o resto da vida. Você está criando um hábito nela de fazer atividade física, de superar dificuldades, de um movimento difícil que ela tem que aprender, seja na ginástica, seja no futebol, seja no judô, seja em qualquer outro esporte, né? Aprender um nado diferente na natação, né? Sair do crawl pro peito, pro borboleta. Então, ela aprender essas coisas novas, você está criando ali diversas conexões no cérebro da criança, inserindo um hábito super saudável que vai ser o hábito mais importante da vida dela, que mais vai ser importante na saúde dela, que ela não ser sedentária, porque o movimento é a coisa que mais protege nossa saúde ao longo dos anos. Além de uma criança com maior habilidades motoras, né, ela vai ser um adulto mais propenso a querer fazer atividade física. Por quê? Se ela tem habilidade para realizar um monte de tarefa ali esportiva, quando for lá mais velha, ela não vai ter medo de começar a fazer uma escalada, por exemplo, medo de fazer uma trilha de bicicleta, medo de aprender um esporte diferente, porque ela já conheceu tantas coisas, ela fez tanto isso na infância, que é mais uma modalidade para ela. Ela vai querer aprender. Agora, a criança que não faz nada, que não faz nenhum esporte, não faz nenhum outro tipo de treinamento, ela quando chegar adulta, ela vai ter um monte de bloqueios em relação a aprender coisas novas, porque ela vai ter uma habilidade motora pior. Isso vai fazer com que ela sempre seja travada a aprender coisas novas. Então, além de todos os benefícios de saúde, você ainda está abrindo ali um campo novo no cérebro dela de aprender diversas possibilidades de habilidades motoras esportivas, que vai fazer com que ela tenha maior propensão a querer ser ativa na vida adulta. Então, eu te falo que se você tem filhos, coloque seus filhos para fazer atividade física. E nessa atividade física, ele vai fazer força. E aí você pode pensar assim, Pedro, mas eu devo fazer um treinamento extra de força para o meu filho ter um desempenho esportivo ainda maior? E aí eu te pergunto, o que seria esse treinamento extra de força? Porque você pode sim fazer, mas lembrar de colocar coisas lúdicas, né? Então você vai pegar seu filho e levar ele para musculação só para ele melhorar o desempenho no judô? Se seu filho tem 8 anos de idade, faz sentido isso? Ou faz sentido você brincar com ele de carregar alguns pedaços de madeira, levar de um lado para o outro na quadra, colocar alguns pezinhos e fazer com que ele brinque com esses pesos, né? De colocar numa prateleira mais alta, o mais rápido possível, alguns pesos, por exemplo, alguns halteres.
Então tem formas lúdicas de fazer isso, muito melhores do que levar a musculação e ficar fazendo lá 3 séries de 15. Isso é chato para a criança e vai fazer com que ela tenha mais vontade de abandonar o esporte do que de querer continuar. Vai chegar um momento em que a preparação física para melhorar o desempenho esportivo vai ser natural, né? Quando eu jogava basquete lá na minha adolescência, chegou um momento que eu tinha que fazer uma preparação física maior na musculação, né? Para ganhar força, para melhorar meu desempenho esportivo. E isso foi natural. Não precisei começar isso na infância para já na adolescência ter. É natural que chegue um momento que a preparação física seja complementar ao esporte que a criança está fazendo. Mas se você quiser potencializar isso mesmo na infância, tente fazer isso de forma lúdica. Pode fazer força, vai ter benefícios, mas cuidado com acidentes, busque uma supervisão de um profissional capacitado para lidar com crianças e capacitado em treinamento de força e lembre-se de colocar coisas lúdicas para que a criança não abandone aquela modalidade esportiva que pode trazer tantos benefícios para ela. Eu quero que você comente aqui embaixo, você já ouviu que crianças não podem fazer musculação, não podem fazer treinamento de força, né, que elas vão ficar pequenas, não vão crescer se fizerem treinamento de força, o que é um mito, porque as crianças elas ficam baixas na ginástica mais por uma seleção natural, que o esporte favorece crianças menores, do que elas ficaram baixas porque fizeram treinamento de força. O mesmo serve, né, para natação, o mesmo serve para jogar basquete. Ninguém cresce porque jogou basquete, né? Mas o basquete seleciona as crianças mais altas porque pro esporte é melhor ser mais alto do que ser mais baixo. Então, o esporte ele não limita ninguém, mas sim traz infinitos benefícios. Comenta aqui embaixo qual limitação que você já ouviu que a atividade física traz, né? Qual problema que traz. Se você tem filhos, você já deixou seu filho fazer alguma atividade física que tenha treinamento de força? Também comenta aqui embaixo. Lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como se motivar para fazer atividade física. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.